Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos abrir aí as nossas Bíblias em Juízes, o capítulo 2. Nós vamos estudar hoje do verso 6 ao verso 23 e depois do capítulo 3, verso 1 ao verso 6. Então, nós vamos estudar essa porção da palavra de Deus. Nós vamos fazer hoje da seguinte maneira: eu vou estar fazendo a exposição do texto, amém? Então, vamos fazer a exposição do texto e no final, a igreja, juntamente com o pastor, nós vamos fazer as aplicações. Então, hoje, você vai ter oportunidade de compartilhar também daquilo que nós vamos estudar. Então, hoje, a gente pode fazer o feedback, amém? Então, o texto que nós vamos estudar hoje, do verso 6 até o verso 9, tá? Do 6 ao 9, olha aí na sua Bíblia, Samuel vai falar sobre a morte de Josué. Então, duas coisas importantes aqui que nós precisamos entender a partir deste capítulo 2. A primeira, que quem escreveu o livro de Juízes foi Samuel. Tá bom? O profeta Samuel, que não vai nascer ainda. E nós estamos estudando aqui o livro que ele escreveu, né, na cronologia. Essa é a primeira questão. Segundo, o tempo. A linha do tempo é muito importante. Porque a Bíblia ela é muito dinâmica. E às vezes a gente se perde na leitura concernente a este tempo. Então, o livro de Juízes, ele levou, em média, alguns afirmam 300 anos e outros 350 anos. Então, só aqui, os capítulos de Juízes, o livro de Juízes, ele levou, em média, de 300 a 350 anos. O capítulo 2, todo livro, quando você lê um livro, ele tem a síntese. Ou seja, no início, no meio, ele tem a sua síntese, ou seja, qual é a proposta do livro, qual é o propósito. Por exemplo, o livro de Atos, o propósito do livro está no capítulo 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não é isso? Não é esse o objetivo, o propósito de Atos? Aqui no capítulo 2, nós vamos ver o propósito do livro. Então, 3 coisas importantes. Quem escreveu foi Samuel. A linha do tempo aqui é de 300 a 350 anos. E aqui nós vamos ver também o propósito do livro. Então, se nós entendermos o capítulo 2, basicamente do verso 16 até o verso 19, que eu fiz questão de ler ainda há pouco, nós vamos entender todo o livro. Então, esse é o propósito de hoje, ok? E aí, você vai acompanhando na sua Bíblia. Então, vamos lá. Do verso 6 ao verso 9, Samuel vai relatar Josué 24, de 29 a 31, que é a morte de Josué. Então, quando Josué morre. Então, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Então, depois que Josué reúne o povo, renova a aliança, agora o povo ele vai conquistar aqueles focos de pessoas que estão dentro de Canaã. E aí, nós vimos, quarta-feira passada, que Deus chama quem? Judá, e Judá convida seu irmão Simeão para conquistar alguns povos que estavam por ali. E vimos também que alguns irmãos de Judá e Simeão, filhos de Jacó, não expulsaram alguns desses povos. Como, por exemplo, nós vamos ver a partir do verso 21, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. 22 do capítulo 1,
27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-seá. 29, Efraim não expulsou. 30, Zebulon não expulsou. 31, Asser não expulsou. 33, Naftali não expulsou. E assim, muitos dos filhos de Israel não expulsaram da sua terra os inimigos. E isso foi uma ordem de Deus. Então isso aqui é muito importante. E aí, Samuel, ele vai relatar a morte de Josué. Josué renova a aliança e o povo agora vai conquistar, como vimos anteriormente. Verso 7, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué. Então veja que depois da morte de Josué, muitos sacerdotes, anciões, eles continuaram mantendo o povo na linha, né? Ou seja, na doutrina, no ensino, no culto, na adoração, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, essa geração viu os milagres de Deus. Só lembrando que o povo que sai do Egito, ele morre no deserto em 40 anos. Quem é que entra na terra de Canaã? Somente Josué e Calebe. A geração que entra na terra de Canaã é a geração que nasceu nesses 40 anos no deserto. Então, é essa geração que vai possuir a terra e eles não viram o Mar Vermelho se abrir, mas eles viram o Jordão se abrir. Viram a conquista de Jericó, a conquista da terra, viram o maná dos céus, enfim, muitos milagres eles viram da parte de Deus. Então, quando ele diz aqui, viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Então, eles não eram inocentes com relação ao poder de Deus. Verso 8. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no aos limites da sua herança. Amém? Então, do verso 6 ao verso 9, relembrando a morte de Josué. Do verso 10 em diante, nós vamos ver a razão de ser dos juízes. Por que os juízes? Então, nós vamos ver a razão por que Deus levanta juízes. Só lembrando que os juízes aqui, quem levanta é Deus, e é Deus que dá um poder para ele extraordinário, como, por exemplo, o poder de Sansão. Então, quem levanta é Deus, quem dá o poder é Deus. Então, nós vamos ver a razão aqui desse juiz a partir do verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Pais de quem? Abraão, Isaque e Jacó. Esses são os pais de Israel. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Veja aqui no verso 10, outra geração. Por isso que não dá para a gente dizer quanto tempo Israel já está vivendo aqui após a morte de Josué e após a morte dos anciãos. Então isso aqui é muito importante, por quê? Porque aqui tem uma terceira geração que saiu do Egito. A primeira morreu lá, a segunda já morreu aqui, muitos deles que conquistaram Canaã, e agora uma terceira geração não viu mais os milagres de Deus. Então, o que nós podemos ver aqui é que não foram ensinados. No verso 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou. Então, qual foi a geração após eles? Os filhos daqueles que conquistaram Canaã.
que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então, verso 11, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, ou seja, o Deus daqueles povos ali. Vamos ver daqui a pouco. Verso 12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor dele, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. E aí, no verso 13, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Quem é Baal aqui? E Baal, ele vai percorrer a vida do povo de Israel por muito tempo aqui, a partir desse contexto. Então, Baal, ele é o Deus aqui da chuva e o Deus do trovão, né? Então, Baal, para os cananeus que moravam ali na terra antes de Israel, ele é o Deus do trovão e o Deus da chuva. E quem é aqui Astarote? É a esposa de Baal. E a esposa de Baal, ela é a deusa da fertilidade, né? Então, ela é uma deusa da fertilidade. Ou seja, Baal, se ele é da chuva, ele rega a terra, né? E ela que é da fertilidade, dá o crescimento daquilo que o povo planta. Lembra quando o povo de Israel estava conquistando a terra, que eles pegaram alguns cananeus, e pegaram os cananeus para eles fazerem o trabalho pesado da roça? Eles já tinham um costume de plantar. Israel não tinha, porque eles passaram 40 anos no deserto, ninguém planta nada no deserto. Então eles pegaram esses povos para fazer a plantação. Então esses povos, eles acreditavam que Baal era o deus da chuva e a sua esposa da fertilidade que dava o crescimento. E com isso, verso 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores. Aqui é um detalhe interessante. Nós vamos ver daqui a pouco. Israel começou a se misturar. Quando nós chegarmos lá, vai ficar melhor para os irmãos entenderem. Ainda o verso 14. Que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Então isso aqui é importante. No momento em que eles se misturaram com os deuses, com o culto daquele povo, eles não mais se oporam, né? Não mais imprimiram ali a autoridade sobre aqueles povos. Agora é aquele povo que está imprimindo autoridade sobre eles. Ou seja, o pecado está tomando conta do povo de Israel. Verso 15, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Ou seja, Deus disse que ia permitir que esse povo ficasse na terra, não ia mais tirar, e que ele ia usar esse povo para ensinar o povo de Israel. Então agora, nesse momento, o povo de Israel está em um aperto, porque está sendo oprimido pelos habitantes de Canaã. Ok? Então veja aí o pecado oprimindo o povo de Deus, por culpa deles mesmos. Agora, do verso 16 ao verso 19, é a síntese do livro. Vamos ver aí. E a partir dessa opressão que eles estavam sofrendo, com certeza eles oraram ao Senhor, e diz o verso 16 que suscitou o Senhor juízes. Do verso 16 que sai o tema do livro de Juízes. Então o tema ele emerge desse versículo 16, onde suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos do que os pilharam, ou seja, oprimiam. Contudo,
não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram com eles. Então, o que acontece aqui no verso 17? O Senhor, eles oram, verso 16, o Senhor levanta um juiz, dá poder a esse juiz, porém, o povo de Israel não obedece, até enquanto esse juiz tem vida, o povo obedece. Quando ele morre, o povo começa a voltar a adorar Baal, a sua esposa, né? E começam a prestar culto a eles e novamente a se prostituir. Veja aí no versículo 17, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Ok? Então, o que era isso? Era um culto que eles realizavam, aonde tinha a prostituição e uma série de coisas, né, dentro desse culto. Então, eles se desviavam para esse contexto. Se você observar o contexto de Corinto, você vai ver que muitos que estavam em Corinto faziam isso também, né? Então, não é peculiar, não, desse contexto. Alguns cultos pagãos, eles eram requentados, o requinte desse culto era bebida e prostituição, né? O bacanal. O povo de Israel, se você observar, ele já tinha feito o primeiro carnaval quando Moisés não desceu do monte. E aí, quando Moisés desce, como é que eles estão? Com um bezerro de ouro, tentando sacrificar uma virgem a esse bezerro de ouro, não é? E ali havia muitas prostituição deles mesmos e bebida. Então, não é muito diferente desse contexto. O povo de Israel era recorrente nesse tipo de pecado, aonde se envolve a questão do culto e a questão da carne também. Então, veja no verso 17, que se prostituíam após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviavam do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Então, enquanto ele vivia, eles estavam prestando culto a Deus. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, quando o povo de Canaã, né, antes de Israel, oprimiu eles gemiam em oração e Deus vinha no seu socorro derramando a sua misericórdia. Verso 19, sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e o adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Ok? Então, veja aí que a síntese do livro é a seguinte: Deus vai levantar um juiz, que nós vamos ver a partir do versículo 7. O primeiro juiz é Otiniel, né, que é sobrinho e genro de Caleb, né, que nós já vimos. Ele vai ser o primeiro juiz que Deus vai levantar. E o povo vai ser abençoado por um período. Quando o juiz morre, o povo volta a fazer as mesmas coisas. Aí ele vai ser oprimido, ele vai gemer, Deus vai ouvir, Deus vai derramar misericórdia, levanta outro juiz. Isso vai percorrer todo o livro de Juízes. E aí nós vamos estudar cada um desses juízes e extrair lições para as nossas vidas. Do verso 20 até o verso 23,
nós vamos ver Israel e os seus vizinhos. Quem são esses vizinhos de Israel que estão oprimindo? Então vamos ver a partir do verso 20 até o 23. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Então, vamos lembrar dos mandamentos. Ou seja, são os 5 livros de Moisés, né? São os 5 livros de Moisés. E a síntese é o quê? Os 10 mandamentos. Qual é o mandamento que eles estão quebrando aqui? São os 4, né? Os primeiros 4. Não fazei deuses, não adorai outros deuses. Então, eles estão quebrando esse mandamento. E é claro que quando você rompe, né, o relacionamento com Deus, né, você rompe o relacionamento na vertical, e aí vem os outros 6 na horizontal. Prostituição, né, o homicídio e etc. Né, a inveja, ok? Então são esses os mandamentos. Verso 21, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então veja aqui que Josué, muitos dizem que Josué cometeu 2 erros, né, no ministério dele, né? Josué foi um líder que cumpriu o seu ministério cabalmente, mas muitos dizem que ele errou em 2 coisas. Primeiro, que ele não cumpriu em tirar todos os povos da terra. Mas não dependia somente dele. É porque os filhos de Jacó não fizeram. Lembra que depois de 7 anos que eles estavam na terra, Josué chama 7 tribos e diz assim: olha, está na hora de vocês conquistarem a terra de vocês. E o povo faz corpo mole, né? Então não é só culpa de Josué. Uma outra coisa é que até o livro de Josué, Deus tem um líder. Agora, a partir de Juízes, o líder é o próprio Deus. Ou seja, o povo não aprendeu a servir Deus diretamente, como hoje. Hoje, por exemplo, a igreja, ela precisa de um pastor e de líderes, né? Líderes para trabalhar com crianças, juniores, adolescentes, jovens casados, casamentos mais amadurecidos, terceira idade. Pastor dá conta de tudo isso? Não. Então precisa de quê? De líderes para ajudar nessa liderança e nesse ensino. Então, nesse contexto aqui, como hoje, é Deus que é o nosso líder. Então eu não preciso ir diante do pastor para pedir permissão para ele: ó, pastor, eu vou orar para falar com Deus. Não. É Deus que já vai falar diretamente com você. E o povo não estava acostumado a isso. Então o povo acaba esquecendo de Deus. Então veja, verso 22, verso 21. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhum das nações que Josué deixou quando morreu, para pôr elas, por Israel à prova. Ou seja, a pedagogia de Deus através desses povos aqui. Ele vai ensinar Israel através desses povos. Se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Então Deus vai começar a ensinar. Você já viu alguns crentes, é salvo em Cristo Jesus, tem o selo da promessa, né? Mas durante o ano todinho é aquele crente que cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Se reconcilia. Não, dessa vez vai, pastor. Não, agora vai. Você já viu? É salvo, não quer dizer que a pessoa não seja crente, não. É crente. Então veja que é isso, basicamente, que Deus vai fazer com o povo de Israel, até o povo aprender. Então é a lapada que Deus vai dar nesse povo aqui. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem
nem as entregou nas mãos de Josué. E agora, a partir do capítulo 3, de 1 até o verso 6, nós vamos ver aí esses povos pagãos no meio de Israel. O problema central aqui era o culto. Eles trocaram o culto a Deus pelo culto a Baal, né? Onde não tinha doutrina, aonde não tinha misericórdia, aonde não tinha bênção, aonde não tinha manifestação desses deuses, aonde esses deuses não escutavam, aonde esses deuses não abençoavam, porque quem abençoava era Deus, a questão da agricultura, a chuva e etc., né? Então eles trocam um Deus todo-poderoso por um Deus que não faz absolutamente nada. E se você observar hoje, muitos cristãos trocam, né, o culto a Deus, um culto racional, um culto onde você vai aprender a palavra, onde você vai ser exortado, onde você vai receber o corretivo de Deus, as bênçãos de Deus, por alguns cultos onde é oferecido a emoção, a facilidade, né, para se ganhar aquilo. Então, quando a gente faz um paralelo bem racional, você vai ver que não é diferente muito do nosso contexto hoje. Então, veja aí a partir do capítulo 3, verso 1 a 6. São estas as nações que o Senhor deixou. Agora veja que não é mais Josué que deixou, agora é o Senhor que deixou, de maneira pedagógica. São estas gerações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ou seja, veja aqui que a geração que conquistou Canaã viu as guerras. Então essa geração já é uma outra geração, filhos daquela geração que entrou em Canaã. Então parece que os pais não ensinaram, não educaram, e parece que essa nova geração começou a não ter um temor, né? Um temor diante de um Deus todo-poderoso dos seus pais, né? Como hoje, nós vamos ver que o próprio judeu, aqui ainda é Israel, depois vai ser chamado povo de Abraão judeu, né? Até hoje, um judeu, ele não crê no Senhor Jesus Cristo como Messias, messiânico, como Salvador, como único caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ver Deus ensinando agora essa geração aqui. Então, quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã? Todos sabiam. Verso 2. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra. Porque servir a Deus, irmãos, não é um mar de rosa. Quem pensa em ser... Aliás, ninguém pensa em ser crente. É Deus que convoca para ser um cristão. É uma batalha a cada dia. Ser cristão é uma batalha a cada dia. Então, Deus vai ensinar essa geração. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Agora ele vai dizer quem são no verso 3. E aí aqui, que era muito comum, os povos se reunirem. Os povos se reuniam para combater Israel. E aqui começa com 5 príncipes dos filisteus. Os filisteus vão oprimir muito Israel. E todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até a entrada de Ramate. Você lembra do Salmo 121? Olho para os montes, de onde me virá o socorro, mas o meu socorro não vem dos montes, né, mas vem do Senhor que criou os céus e a terra, porque Baal, ele era cultuado nos montes, ele era o Deus do trovão, da chuva. Então, por isso que o salmista vai dizer, não, o meu Deus não vem dos montes, é o Senhor Criador dos céus e a terra, que era onde eles habitavam.
verso 4, estes ficaram para, por eles, o Senhor, por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos, olha aí os mandamentos do Senhor, 5 livros e também os 10 mandamentos que estão inseridos ali, que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Então, os 5 livros e especialmente os 10 mandamentos. E habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e fariseus, e heveus, e jebuseus. Tomaram de suas filhas, olha aqui o que eles fizeram, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Aí ele encerra aqui, aí ele vai começar agora falando sobre os reis. Então, veja que o povo, ele vai dar a síntese aqui, dizendo que levanta juízes, que o povo não dá ouvidos, depois o povo é oprimido, gemido, ele ouve, levanta juízes, e assim ele não vai tirar o povo para ensinar esse povo a obedecer a ele. Então, o que foi que o povo de Israel fez? Fez aquele casamento, arrumado. Talvez a filha nem queria, ou o filho nem queria, mas eles começaram a trocar. Por que eles fazem isso? Você lembra da ideia? Eu estava na casa de quem? Do Eduardo, e tinha uma moça lá, uma senhora da igreja cristã. Ela me perguntou assim, pastor, está havendo um rumor de que as grandes religiões vão se unir para combater algumas coisas com relação, querem destruir a igreja, aquela coisa toda. O que o senhor acha disso? O senhor acha que isso vai acontecer? E eu disse para ela, se acontecer, vai ser a desgraça do cristianismo. Se acontecer. Ficou me olhando, Eu disse, mas eu acho que não vai acontecer. Por quê? Porque, por exemplo, nós batistas, presbiterianos, algumas Assembleias de Deus, ainda da época do Firmino, Igreja Cristã, a ICEB, não vão fazer isso. Por quê? Porque são igrejas históricas. São igrejas que têm a sua doutrina, têm o seu pé no chão, biblicamente. Então, o que vai acontecer? O ecumenismo. Ela disse, pastor, o senhor acha que não vai? Eu disse, eu acho que não. Mas se acontecer, também não vai ser nem uma novidade para Deus. Porque aqui, o que é que está acontecendo aqui? Quando a filha de um judeu casa com o filho de por exemplo, de um cananeu aqui, de um heteu, o que é que vai sair daqui? Uma geração, ou vai ser uma geração que vai adorar Baal, ou uma geração que vai adorar Yahvé. Não é isso? Então, a disciplina do Senhor vem sobre eles. Lembram de Timóteo? Você lembra de Timóteo? O que foi que Timóteo, quando Paulo encontrou ele era, quem era o pai dele? Um grego, e a mãe, uma judia. Mas ele optou pela nacionalidade de judeu, porque ele seguia o judaísmo. Por isso que Paulo leva ele. Mas quem me garante? Não é verdade? Então, eu gostaria de ouvir os irmãos e a gente tirar algumas aplicações, a gente ainda tem 15 minutos para fazer isso. Amém? Então, diante do texto, o que é que os irmãos aprenderam hoje com essa passagem? O que é o desvio? O que é o desvio? O que é estar... Não é nem o esfriamento em si, mas o que é... Vamos para o texto. Qual é o desvio do povo aqui? Ele esqueceu de prestar culto a Deus, um culto genuíno a Deus, adorar a Deus, está renovando a aliança através de quê? Através do mandamento. O que é o mandamento? Os 5 livros e as diretrizes dos 10 mandamentos, que está lá. Ele esqueceu disso. Por que ele esqueceu? Porque ninguém ensinou, porque ninguém sentava mais, que era o costume do judeu, sentar e falar sobre os pais, a linhagem. E aí o povo
e esqueceu. E essa geração não ensinou as suas outras gerações. E aí acabou o quê? Que eles viram que aquele culto ali não, aquele culto lá, ó, daqui, aquele culto bacana. E aí vai e começa, que não é diferente hoje, né? Aquela questão, né, da emoção, né, do pula, do... Então, quando a pessoa vê, não, na igreja que eu estou não precisa ter Bíblia não precisa ler a Bíblia não precisa orar não, só tem que ir lá receber a bênção. Você está entendendo? E aqui é pior porque o culto que eles prestavam aqui era um culto que tinha um requinte, né, de quebra de mandamento mesmo do Senhor, né, além de quebrar o seu relacionamento com Deus. Ana Cláudia. Quando nós pensamos em culto, nós temos que pensar culto em 24 horas. Culto é isso. Né? Amém? Culto é isso. Agora, o que é que envolve o culto? Palavra, oração, oferta. Por que a gente só tira oferta no culto? Você já se perguntou? É porque nós entendemos e nós estamos trazendo à casa do Senhor aquilo que o Senhor já nos abençoou. A bênção já está colocada. Então, o dízimo, a oferta, é uma forma de agradecer. Não é devolver, não é dar, não é pagar. Não, você traz como oferta ao Senhor e a oferta ela vem como um cheiro suave. Esse entendimento, né, que nós devemos ter. Então, quando nós nos reunimos, nós estamos em plena comunhão com Deus. E quando nós saímos do culto, também em comunhão. O que é que eles estão quebrando aqui com Deus? A comunhão. Então, se não há comunhão, há o quê? Um esfriamento. Por isso que Paulo vai dizer que a carne se opõe ao espírito, o espírito se opõe à carne. Daqui a pouco, agora não está muito em voga, mas antigamente, alguns anos atrás, a questão da relatividade. Não, irmão, ler a Bíblia é relativo. Se eu não ler ou ler, Deus vai me abençoar. Não, Deus não está preocupado com a minha vida, não. Está preocupado com o meu espírito. Né? Então, essas coisas que acontecem aqui, né, com relação a essa quebra de relacionamento, é também o que acontece hoje. E a gente não vai longe, né? Nós tivemos um caso aqui mesmo, que a Cris acompanhou, e graças a Deus a moça, né, foi tomada pelos sentimentos de maternidade, né? E ela teve o bebê, não sei se ficou ou deu, né? Mas foi o mesmo processo, só que ela era maior, né? Irmãos, um erro não justifica outro. Primeiro erro foi os avós e os pais daquela menina permitirem que isso acontecesse. O segundo erro é o aborto. Então, diante de Deus, como é que Deus vê isso? Né? Através da pecaminosidade. É o que está acontecendo aqui. Então, enquanto a pessoa tem o temor de Deus, ela não vai fazer determinadas coisas, ela vai ter cuidado com as coisas, né? E etc. O problema está na origem. Eu digo sempre que a família é um projeto de Deus. Famílias desestruturadas, elas vão crescer desestruturadas. Famílias estruturadas, elas vão ter condições diante de Deus, de criar seus filhos, de educar seus filhos, amém? De dar um lar para os seus filhos. Então, claro, nós não temos um relatório, mas se você vê o que a gente já ouviu através da mídia, é uma família desestruturada. Então, quem é que vai padecer? São essas crianças. Agora, do ponto de vista de Deus, Deus concorda? Nunca Deus vai concordar. Tanto é que aqui tem um juiz que vai oferecer a própria filha em sacrifício. Nós vamos chegar lá e ver por quê, o que é que leva a isso. Agora, quando a gente olha pelos olhos da lei, e a lei foi aprovada pelos homens, é legal. Vai resolver? Não. Então, até o próprio povo fica confuso numa hora dessa. Completamente confuso, sem saber o que fazer. Por quê? Porque é algo que foge do contexto familiar. Eu e a Clé tivemos
alguns casos no Marajó, até de menina de 9 anos, né, grávida. Isso não é do outro mundo, não, é desse aqui. Uma irmã que estava numa caravana missionária conosco, fizemos de tudo para essa menina ser adotada por ela, né? E aquela menina não quis. Quando nós voltamos, ela já estava grávida, violentada por um marginal, foragido naquela região. Hoje, ele está preso em um presídio e ela está com 3 crianças. Deve estar numa média aí dos seus 14 anos. Então, essa é uma realidade muito próxima. O que é que nós podemos fazer? Nada. Mas o que acontece? Família desestruturada. Desestruturadas. Então, a igreja, aonde é que a igreja entra nesse contexto? Só com a oração? Também. Mas a igreja precisa agir. Nós tínhamos um projeto lá, no Marajó, Filéu, projeto Filéu. E dentro do projeto Filéu, nós tínhamos, a intenção do projeto era ter uma casa chamada Casa da Menina. Né? A Casa da Menina. Qual era o objetivo? Pegar essas crianças abandonadas, nesse contexto, e trazer para essa casa, colocar uma pessoa para tomar conta e a gente levantar recursos. Mas é muito caro um negócio desse, irmãos. O problema do Marajó não é fome. O problema do Marajó não é falta de recursos, não. Eles têm. Eles moram na beira do rio, onde tem o peixe, eles têm o açaí. O problema do Marajoara é falta de conhecimento, falta de orientação, falta de estruturação. Então é uma realidade do Brasil. Quando eu ouço essas coisas, não que a gente esteja já mortificado por isso, anestesiado, mas é uma realidade que nós vivemos. E aí, muitas vezes, a gente, como cristão, a gente fica se perguntando o que é que nós vamos fazer, né? E às vezes a gente não pode fazer muita coisa, não, diante dessas questões. Eu creio que um dia Deus vai nos dar condições de ter alguns projetos para dar auxílio, né, para famílias que estão nesse contexto. Amém, irmãos? Então, fica esse texto para nós nesta noite. Quarta-feira que vem eu vou colocar o texto para os irmãos. Os irmãos leiam e façam suas anotações para a gente poder interagir aqui na quarta-feira. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus por essa noite maravilhosa, onde nos debruçamos na tua palavra, e são muitas lições, Pai amado, para a nossa vida. E percebemos, ó Pai amado, que a linha do tempo não nos afasta dos princípios e das lições que o Senhor deu para o povo de Israel, como também, Pai amado, tem nos dado hoje e na nossa geração. Leva-nos em paz em nossos lares, nos concede uma noite em tua presença. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, hoje para todo sempre. Amém e amém.